Então, para começar essa sessão 14.5, eu vou começar mostrando um vídeo que eu procurei aqui na internet para ajudar a gente um pouquinho nesse sentido. Então, deixa eu procurar meu vídeo aqui. Deixa eu ver, só um segundo. Exatamente, é esse vídeo aqui. Então, aqui, vou pausar. Espera só um segundo, gente. Está aqui, ó. Muito bem. Então, esse aqui é o barômetro de Torricelli. Esse vídeo aqui é do professor Hélio Giannesselia. E eu vou apresentar aqui para vocês qual é a ideia. Então, ó, a brincadeira é mais ou menos o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma experiência que é realizada ao nível do mar. E ele começa, então, pegando um tubo aqui, enchendo de mercúrio, tá certo? Aqui também tem uma base cheia de mercúrio. Ele tampa aqui, enche esse tubo todo. E aí, então, na sequência, o que ele faz é, sem nenhum ar aqui dentro, né? Então, veja que aqui dentro do tubo não tem ar nenhum. Ele vai e vira esse tubo ali, coloca a mão dele lá dentro do tubo e solta, né? Então, dentro desse tubo não tem ar nenhum, né? Está totalmente completo de mercúrio, ele tampou, enfiou a mão lá dentro do mercúrio, soltou, então não entrou ar. Naturalmente, né, que a força da gravidade está atuando, então você tem uma força da gravidade atuando em todo esse líquido aqui, né, em todo esse fluido, que no caso aqui é um mercúrio, né, que na temperatura ambiente ele é líquido. E aí, então ele simplesmente solta ali o furinho, e o que ele observa então é que esse mercúrio ele tem uma queda até alcançar uma situação de equilíbrio. Então ele desce, 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 e depois ele se equilibra ali numa certa posição. Ele tem uma certa altura. Se ele tiver ao nível do mar, essa altura vai ser muito aproximada, aproximadamente 76 centímetros, que é a nossa pressão a uma atmosfera, né? 76 milímetros de mercúrio, por isso que vem aqui. Então, isso independe dessa largura, né? Vale a pena enfatizar. Se esse tubo tiver 1 polegada, 2 polegadas ou 10 polegadas, essa altura aqui vai ser a mesma, uma altura de 76 centímetros. Se esse fluido for o mercúrio, né? Naturalmente, se for um outro fluido, aí a densidade é diferente, aí então essa altura também vai ser diferente. Mas no caso do mercúrio, né, o Torricelli já viu bem, né, verificou bem que essa altura é de 76 milímetros. E a nossa ideia aqui nesse capítulo aqui é tentar entender o que está se passando aí. O que a gente vai adiantar aqui é que existe uma pressão aqui, proveniente das moléculas do ar, né, que estão chocando aqui nessa região. Enquanto aqui você tem um vácuo, né? Você pode até ter um pouco de vapor de mercúrio aqui, mas é tão pouco que de fato ele não tem pressão nenhuma, né? Ele não exerce pressão nenhuma. São tão poucas moléculas que estão forçando aqui, de forma que a compensação da força aqui que faz chegar no limite, no equilíbrio, é tal que essa pressão atmosférica é igual à força peso aqui que é exercida, né? É igual à pressão, na realidade, exercida por essa coluna de mercúrio aqui. Então, essa pressão fica igual a essa, e aí você tem, então, um regime de equilíbrio. É isso que a gente vai mostrar aqui. Então, esse vácuo aqui é chamado de vácuo de Torricelli, né? Porque não tem moléculas nenhuma. E é devido a esse vácuo que, de fato, você consegue medir a pressão atmosférica. Porque daí, na nossa expressão aqui, o nosso P2, né? Ele é igual a zero aqui do lado, né? Então, aí você consegue, de fato, ter o P1 automaticamente, e isso, então, me dá a pressão atmosférica. É isso que a gente vai ver agora com um pouco mais de detalhes. Então, vamos lá, avançando no 14.5. Deixa eu remover meu livro daqui. Está aqui. Então, a gente começa agora a sessão 14.5, onde nós vamos falar, então, sobre medindo a pressão. Em especial, a gente vai falar inicialmente aqui sobre o barômetro de mercúrio. Maravilha? Muito bem. Bom, então, como a gente viu, né, o tubo de vidro ele é enchido com mercúrio, depois ele é invertido com a extremidade aberta mergulhada ali em um recipiente. Na parte superior existe aquele vapor de mercúrio, cuja pressão é muito baixa, né, porque na temperatura ambiente o mercúrio praticamente não evapora.
E é fazendo uso desse experimento que a gente vai, então, calcular a nossa pressão atmosférica. Então, a fim da gente calcular, né, experimentalmente, a fim da gente entender quantitativamente esse experimento, a gente faz uso, como eu disse, da nossa expressãozinha aqui, para poder entender o que está por trás daquele experimento. Então, eu vou incluir aqui a figura, para a gente poder ter ela como referência. Então, a figura 14.5, que é o que me interessa agora, que é essa aqui. Está aqui. Então, esse é basicamente o experimento que a gente tinha, né, demonstrado agora há pouco no nosso vídeo. Bom, como usual, a gente escolhe aqui o nível 1 na interface ar-mercúrio. Então, está aqui o meu nível 1. Então, esse aqui é o meu 0, o meu Y aqui para cima, como sempre a gente faz, como a gente é usual. E o nível 2 é o nível aqui da coluna de mercúrio. Então, desses resultados aí, o que você tem? Dado essa definição, esse sistema de coordenadas, você tem que y1 é igual a 0, você tem que o meu P0 aqui, ou o meu P1 é igual ao meu P0, que no caso aqui é a minha pressão atmosférica. Eu pus P0 aqui, né, porque ele põe P0, mas no nosso caso esse P0 é a pressão atmosférica. O Y2 é a minha altura aqui, H. No caso positivo, né, veja, o 0 é aqui, né? Então, aqui nós temos uma altura H positiva, essa posição aqui é H positivo, H. E nós temos o P2, que é a pressão nessa altura aqui, que no caso é aproximadamente igual a 0, visto, né, como o arranjo foi feito e enfatizando que o mercúrio tem poucas moléculas, etc., ali na temperatura ambiente, evaporadas, né? Então, isso aqui é aproximadamente igual a 0. Com isso aqui e essa expressão aqui, fica agora fácil a gente calcular a pressão atmosférica, porque basta a gente fazer uma substituição simples. Então, daqui a gente tem que 0, que é o meu P2, é igual à pressão atmosférica mais ρg. Y1 é igual a 0, Y2 é igual a H, então aqui fica, fica menos H, né, porque o H é positivo, mas tem o sinal menos aqui. De forma, então, que se você simplesmente rearranjar tudo aí, você tira, então, que a pressão atmosférica, ela nada mais é do que ρgH. Onde esse ρ aqui, vale enfatizar, é a densidade, né, do mercúrio. Né? Esse ρ aqui é a minha densidade do mercúrio, o G é a gravidade e o H aí é a minha altura dessa coluna. O ρ é a densidade do mercúrio, porque é o mercúrio, né, que está fazendo aqui a minha pressão sobre aqui o meu sistema. Note então que, dado uma pressão externa fixa, a altura H da coluna de mercúrio, ela não vai depender da área da seção reta do tubo, né? Como eu já disse, se eu pegar um tubo de 1 polegada, 2 polegadas, 10 polegadas, tanto faz. Essa altura H aqui vai ser a mesma, né? Como a gente já enfatizou na aula passada, né? Longitudinalmente, né, a pressão não varia. Ela só varia na vertical, né? Quando você está se aprofundando, né, se afundando ou escalando uma montanha. Além disso, independente da forma do barômetro, eles vão fornecer a mesma leitura. O que eu quero dizer com isso? Se esse tubo não fosse assim, mas ele fosse algo assim, aqui, aqui e aqui tudo cheio de mercúrio, a altura seria exatamente a mesma. Não depende nada das condições laterais, etc. Só depende, de fato, da minha altura H. Tudo que importa é a distância vertical entre os níveis do mercúrio. Essas distâncias verticais é que contribuem na nossa pressão como um todo. Então, por exemplo, se eu tiver um outro barômetro mais estiloso aqui, meio hipster, vamos dizer assim, aqui, ó, ainda assim você vai ter a mesma medida, tá certo? Então tá aqui, ó, mesmo para um barômetro desse tipo aqui, onde nós temos aí todo um arranjo de vídeos, etc.,
o que importa, no final das contas, é essa altura H aqui, que é a diferença, né, vertical da altura entre a interface e o nível de mercúrio aqui no vácuo. Aqui também a gente tem um vácuo, certo? Então, isso precisa estar bem claro, né, que o que de fato importa é a distância vertical entre os níveis de mercúrio. Ok? Muito bem. Bom, pela expressão, a gente tira que o P0 é dado por ρgh. O que faz, então, que nota, né, que para uma dada pressão, a altura dessa coluna de mercúrio aí, ela depende do valor da gravidade. Dependendo do valor da gravidade, pode ser que essa altura varie ou não, certo? Então, é natural que se você tiver a mesma pressão, mas tiver uma variação da gravidade, né? Então, essa altura tem que ser maior ou menor para que esse resultado dê o mesmo. Então, para uma dada pressão fixa, a altura da coluna de mercúrio vai depender do valor da gravidade no local onde se encontra aí o seu barômetro. Naturalmente que também vai depender da densidade, né, do mercúrio, da densidade específica do fluido, né? Então, no caso aqui, se eu coloquei o mercúrio, ela vai ter a minha altura aqui, que como a gente viu, de 76 centímetros. Se for na pressão atmosférica, né, se o P0 aqui for ao nível do mar. Mas se eu colocar um outro fluido, então aí, como eu mudo o ρ, tendo a mesma pressão atmosférica, naturalmente, então H também pode variar. Para dar uma igualdade, né? Se eu mexer no ρ ou mexer no G, eu tenho que mexer no H, né? Não tem como isso ser diferente. A altura dessa coluna, em milímetros, ela é numericamente igual à minha pressão em torr. De fato, a definição do torr ela veio daí. E isso é só e somente, se e somente se, né? O barômetro estiver, então, com uma gravidade G igual, então, a 9, só deixando os detalhes todos aqui, 8,0665 metros por segundo ao quadrado. E se a temperatura do mercúrio for, de fato, igual a 0 graus Celsius. É nessa situação específica, né, falando agora com uma precisão lá no toco, né, é nessa temperatura, nessa valor de gravidade, que essa medida aqui, H, vai ser então igual a 1 torr, né, que é o meu 760 milímetros de mercúrio, né, 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio. Naturalmente que se essas condições elas não forem satisfeitas, aí a gente tem que fazer pequenas correções, né? Veja que se eu trocar o 9,80665, né, por 9,8, isso é uma correção ínfima, né? Mas é uma variação na altura que pode ou não ser perceptível dependendo dessa variação. Então, dependendo disso, você pode ser que tenha que ajustar, né, para que você tenha, então, essa medida igual a 1 torr. Lembre-se que essa pressão aqui, ela é igual, no caso onde você tiver esse G, no caso onde você tiver essa temperatura, você tem aí, então, uma medida de 1 torr quando você fizer esse experimento. Note que ao nível do mar, né, é o que você está definindo aí com o G igual a 9,80665 metros por segundo. Essa é a gravidade ao nível do mar, que então me dá a medida do torr. Tá claro? Então, basicamente, o que a gente faz é fazer uso da expressão que a gente já deduziu, e aí, simplesmente se atentando a ela e ao experimento como ele foi construído, fica fácil, então, de perceber que a gente consegue, com medidas experimentais, medida da gravidade, medida da densidade, medida da altura, calcular o valor da pressão atmosférica. Ok? Esse é o barômetro de mercúrio. Aqui, ainda nessa seção, a gente apresenta um outro equipamento para medir pressão. Então, o nosso segundo equipamento aqui é o manômetro de tubo aberto. Então, descendo agora, a gente fala sobre o manômetro de tubo aberto. Então, o manômetro de tubo aberto ele é utilizado para medir a pressão manométrica de um certo gás. Então, o que vem a ser isso? A gente já falou ontem, mas vamos lá
novamente enfatizar o que é pressão manométrica e como é que isso é feito com o chamado manômetro de tubo aberto. Então, a ideia aqui é o seguinte, nós temos um tubo que está aqui em formato de U, né? E esse tubo ele contém um líquido que está com uma extremidade ligada a um recipiente, cuja pressão manométrica, né? Então a pressão desse gás, a pressão manométrica é a pressão a menos da pressão atmosférica, né? Então é a pressão do líquido, do fluido em questão, não é? Do gás, do líquido ou do fluido. Então, a pressão manométrica desse gás confinado aqui é o que eu procuro calcular agora com esse manômetro de tubo aberto. Então, a gente tem o tubo em U, que contém esse líquido. Uma das extremidades está ligada a esse recipiente, cuja pressão manométrica é a que a gente quer medir. Então, o objetivo nosso aqui é calcular exatamente quem é o PM, qual é a pressão que esse gás exerce sobre esse recipiente, né? E o que a gente faz, então, é manter aqui selado, né? Não tem nenhum vazamento, e aqui, em cima aqui, nós temos o tubo aberto, né? Por isso que é chamado de manômetro de tubo aberto. Então, tem o recipiente e na outra extremidade, ela está aberta, atuando sobre esse lado aqui, um P0, que é basicamente a minha pressão atmosférica, se a gente estiver aí, vamos dizer, na atmosfera livre, né? Então, manômetro de tubo aberto. Bom, novamente, a ideia é fazer uso da expressão que a gente já conhece. Então, nós temos que, novamente, P2 é igual a P1 mais ρ g y1 menos y2. Né? Essa foi a expressão que nós deduzimos ontem, né? Só de novo enfatizando. Vocês veem como ela é importante para os nossos estudos. E a gente vai fazer uso dela, então, para determinar a pressão manométrica desse tubo aí, em termos, né, dessa altura H. Então, a ideia é, dado a minha altura H, eu ser capaz de calcular aqui o meu PM. Como é que eu faço isso? Eu vou lá com uma fita métrica, meço a altura e com isso eu tenho de informação a pressão que esse gás exerce sobre o tubo como um todo. Bom, é meio natural que com essa relação aqui a gente consegue, de fato, resolver o problema. Novamente, a interface ar-líquido é aqui, está aqui numa certa y1 igual a zero. Lembre-se que nessa interface a gente põe o zero, né? Então, o nosso sistema de coordenadas ele é aqui, né? Ó. O zero é sempre definido aqui na minha interface líquido-ar. Então, meu y1 é igual a zero. O meu P1, no caso aqui, é a minha pressão atmosférica. O meu y2, agora se atente que o y2 está abaixo aqui do zero, então ele vale menos H. E, finalmente, a gente tem o P2, aqui é a minha pressão P, né? Que está atuando ali sobre o sistema. Essa pressão P aqui é a pressão aqui nessa região. A pressão manométrica é o P menos o P da atmosfera, né? Como a gente já definiu, a pressão manométrica é a pressão a menos da pressão atmosférica. Note que aqui nós temos uma contribuição, ao contrário do barômetro de mercúrio, né? Aqui nós temos uma contribuição da atmosfera aqui atuando sobre o meu sistema. Então, a minha pressão P, ela é igual à pressão atmosférica, substituindo tudo ali, vai dar mais ρg, e aqui aparece, como é menos com menos ali, ρgh. A pressão manométrica, que é o que eu procuro, é a pressão a menos da pressão atmosférica. Note que, presta atenção, ó, se eu vier aqui colocar um êmbolo e pressionar, tá certo? Aqui, isso aqui vai aumentar a pressão aqui dentro. Então, essa não é a pressão exclusivamente do gás, né? Essa é a pressão do gás mais a pressão da atmosfera. Se eu quiser só a pressão do gás, eu tenho que tirar a diferença de pressão daqui para cá. Essa diferença de pressão é o que a gente chama de pressão manométrica. É a pressão exercida pelo gás desconsiderando a pressão atmosférica. Tá claro? Então,
A pressão aqui, ela vai depender desse cara aqui, né? Se eu apertar aqui, aí vai aumentar a pressão aqui, essas moléculas vão ficar mais confinadas, você vai estar aumentando essa pressão. Não é isso que eu procuro. Eu procuro a diferença entre a pressão e a pressão atmosférica. Ou seja, a pressão que a gente chama de manométrica, ela é igual, então, ao meu P menos o P da atmosfera, e isso me dá, então, o GH. Essa é a pressão manométrica PM aqui, que é a pressão que o gás exerce sobre a superfície, a menos da pressão atmosférica. Se eu levasse no espaço sideral, essa seria a pressão que ele estaria exercendo ali, porque daí não teria o P0, né? O P0 seria igual a zero. Aqui, vale enfatizar quem é o ρ, né? Esse ρ é a massa específica do líquido. Veja que a gente está, quem exerce essa pressão aqui no todo é esse líquido aqui. Essa altura aqui é a altura do líquido, né? Então, o ρ é a massa específica do líquido que está contido no tubo. E o que a gente observa no final das contas é que a pressão manométrica ela é diretamente proporcional a essa altura H. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu dobrar essa pressão manométrica, eu dobro a minha altura. Se eu triplicar essa pressão manométrica, eu triplico a minha altura. Ela é diretamente proporcional a essa altura H. Também vale enfatizar que a pressão manométrica ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Nesse caso aqui, né, a pressão ela é uma pressão manométrica positiva. Quando que ela pode ser negativa? Ela pode ser negativa se o meu P, se o P, que é esse cara aqui, o P, for menor do que o meu P0 ali, né, que é a minha pressão atmosférica, então essa diferença aqui me dá um número negativo, né? Consequentemente, então, você tem uma pressão manométrica negativa. Ela pode ser negativa, sim. Isso você parece que não é muito habituado, né? Mas, por exemplo, quando você pega um canudinho e você chupa esse canudinho, o que você está fazendo é exatamente isso. Você está fazendo a pressão diminuir no canudo, ou seja, você diminui a pressão aqui, de forma que a pressão essa é maior do que aqui, de forma então que, como essa pressão fica maior que essa, o fluido então tende a subir, né? Porque esse cara agora empurra, né? Visto que tem uma pressão maior do que essa aqui, ele empurra. E isso é o típico movimento com uma pressão manométrica negativa, né? O canudinho lá puxou, por quê? Diminui a pressão atmosférica que empurra lá. Pensa num copo com um canudinho aqui. A pressão atmosférica está aqui, empurrando. Quando você chupa o ar aqui, você diminui essa pressão nessa ponta, a pressão atmosférica então é maior, ela começa então a pressionar o fluido e o fluido tende a subir. É devido a essa diferença de pressão que você tem esse movimento e você consegue sugar então o líquido aí fazendo uso de um canudinho. A pressão manométrica positiva, né, por exemplo, é o de um pneu de carro, né? De um pneu de carro, você tem a pressão interna muito maior que a pressão atmosférica. Aí, nesse caso, a pressão manométrica é uma pressão positiva, né? Então, vale enfatizar que você pode ter pressões manométricas positivas ou pressões manométricas negativas, dependendo da diferença, né? Se P é maior, P é menor do que o P atmosférica, aqui nós temos uma pressão manométrica negativa. Veja que esse número aqui enfatizando é um número negativo, não, esse número é menor do que esse, logo 10 menos 20 dá um número negativo, e o contrário, né, vice-versa, só enfatizando, se o P maior que o P da atmosfera, então a pressão manométrica é então positiva. Maravilha? Alguma pergunta por aí? Professor, Sim. onde eu vou saber onde o y1 é zero e o y2 é o menos ou mais? Como eu vou saber onde for o Isso. zero? O zero você coloca na interface fluido-ar. Essa é a nossa convenção. Nessa interface fluido-ar, você define o zero do seu y. Então, no nosso caso aqui, ó, é aqui. Se você olhar os casos anteriores que a gente tinha, por exemplo, no nosso caso aqui, da pessoa mergulhando aqui, o nosso zero, ele era na interface aqui também, ó. Aqui é o meu zero e aí eu defino aqui o meu
y positivo. Sempre na interface entre o fluido e o gás, né? E a atmosfera. Sim ou não? Tá claro? Foi, valeu, professor. Maravilha. Bom, a seção 14.5 é basicamente essa aí. Não tem muito mais mistério. É basicamente a aplicação da minha relação aqui entre pressão, densidade, gravidade e altura. Essa é a seção 14.5.